Programa Forró Forrado e hoje com mais novidades para você. É com grande alegria que nós estamos recebendo aqui o Leon Araújo, ele que é do Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. Leon, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Tudo bem, amigo? A satisfação é toda minha. Leon, e uma grande alegria, não é? Falar de salvaguarda de quatro hoje pilares da cultura nordestina que a gente passa ao INEPAC, que é a salvaguarda da literatura de cordel, do forró, das quadrilhas juninas e também da Feira de São Cristóvão. Sim. Grande responsabilidade, Leon? Sim, exatamente. Aquela responsabilidade boa, né? São 4 referências culturais, são 4 bens culturais com ampla perenidade, existência no estado do Rio de Janeiro. É um lugar, que é a Feira de São Cristóvão, que todo cidadão que vive na região metropolitana do Rio de Janeiro e muitas das vezes que vive fora do Rio de Janeiro tem como referência de espaço cultural. A literatura de cordel e o forró, que são formas de expressão que estão solidificadas na identidade do fluminense, do cidadão fluminense. E por último a quadrilha junina, que eu acho que é o grande movimento com grandes raízes no estado do Rio de Janeiro e que movimenta tanta gente na Baixada Fluminense, na zona oeste do Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, e que tem tudo para ser, através da salvaguarda, através do registro e da consequente salvaguarda como patrimônio material, tem tudo para estar mais viva e mais forte e cada vez mais respeitada como uma produção cultural, tradicional e viva. Leon, como acontece esse projeto? Por exemplo, esse processo todo. Hoje nós entregamos um pedido para que você olhe para essas ações culturais, né? E a partir de agora? Isso, é um pedido de registro. O registro é uma política criada no Brasil nos anos 2000, no ano 2000, por um decreto presidencial, a partir de um artigo da nossa Constituição que diz sobre os patrimônios culturais. E ela é uma forma de proteção, documentação, inicialmente uma documentação daquele bem, porque quando a gente trata de patrimônio material, a gente está tratando de algo que é realmente intangível, então a gente precisa fazer pesquisas muito sólidas, documentá-los, saber onde elas ocorrem, quer dizer, onde esse forró ocorre, como ele ocorre, quem o faz, quais são as dificuldades que as pessoas têm de mantê-lo vivo, existente. Então, o registro, ele tem por base essa pesquisa, essa documentação e, por fim, ele se torna um casamento em que o governo do estado, né, no caso o INEPAC, faz a gestão dos bens registrados a nível estadual, o IPHAN faz a nível federal e os municípios também podem fazê-lo, mas a gente está tratando aqui do nível estadual. Então o registro ele vai sempre culminar num casamento em que o governo do estado se torna parte responsável pela manutenção daquele bem. Então a gente tem o processo de pesquisa que culmina num reconhecimento formal em que o estado passa a ser corresponsável pela manutenção daquele bem. Então, se aqueles fazedores de cultura, né, aqueles forrozeiros, as pessoas que mantêm a Feira de São Cristóvão, as pessoas que mantêm as quadrilhas, a literatura de cordel, que são as pessoas que mantêm vivas as tradições, elas sentirem dificuldade, elas se sentirem desafiadas, impedidas de realizar ou praticar as suas manifestações culturais, suas práticas culturais, elas têm no Estado o apoio necessário, obrigatório, né? O Estado se comprometeu, então é disso que trata o registro. Leon, e a gente vê que alguns desses projetos, por exemplo, eles já se transformaram em algumas leis, por exemplo, que já aprovaram como patrimônio, mas é necessário esse acompanhamento do INEPAC, esse estudo dessas matrizes, é necessário alguns projetos, não é, para que isso realmente tenha uma efetividade? Na verdade, existem, por exemplo, a literatura de cordel já é um bem registrado a nível federal. Você tem as matrizes tradicionais do forró que também passam por um registro federal, né, a nível de IPHAN, mas a salvaguarda é compartilhada. E é esse aspecto da salvaguarda que é muito importante dizer, que não basta apenas o registro, não basta apenas o entendimento de que aquilo ali é um bem, um patrimônio. É necessário que se façam, que o Estado tome medidas, né, ações, programas, projetos, das mais diversas formas, exato, para garantir que aquilo dali subsista, né?
né, exista. Então, geralmente formam-se comitês gestores, onde a comunidade é convidada a participar, com reuniões mensais ou a cada 6 meses, em que exista sempre um diálogo, né, mantido entre o poder público em todas as esferas, todas as esferas do poder público que quiserem participar da ação, da gestão, serão bem-vindas, e junto com a sociedade civil, que são as pessoas que mantêm a prática viva. O Estado que eu digo, né, o governo ou qualquer ente público, não é capaz de manter uma prática cultural viva. Apenas o cordelista é capaz de manter o cordel vivo. Então, é sempre um trabalho de diálogo, e é isso que o INEPAC faz, se concentra em fazer. E começou agora, não é? O INEPAC está começando, publicou para que todo mundo possa ter acesso, contribuir também com o processo de formação, é isso? O INEPAC tem uma ação com a cultura popular que vem desde lá da década de 70 com a divisão de folclore criada aqui no Instituto, e que atendeu de forma excelente muitos dos fazedores de cultura nesses 30, 40 anos de existência. Há alguns anos atrás, essa divisão de folclore foi transformada em Departamento de Patrimônio Imaterial para dar justamente, para estar correlata, né, para estar concomitante a uma política nacional, porque existe um plano nacional para o patrimônio imaterial. Então a gente se adaptou ao governo federal e a gente tem criado documentos, metodologias que instruam a população para que elas possam saber dos direitos que elas possuem, né, que elas podem conquistar e o que elas podem lutar. Uma delas é a resolução, uma minuta que a Comissão Estadual do Patrimônio Cultural e Material do Rio de Janeiro, o nome é longo, Comissão Estadual do Patrimônio Cultural e Material do Rio de Janeiro, criou uma metodologia, né, uma minuta para esses processos de registro que informam a população, que dão um passo a passo, e hoje ela se encontra em consulta pública. Então, qualquer cidadão do Rio de Janeiro pode buscar aí a nossa consulta pública no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e contribuir. A contribuição da população é muito importante. Esse é um processo extremamente democrático, como toda a política do patrimônio imaterial. Aprovado como patrimônio imaterial, e depois quais os próximos passos? Você está recebendo os passos são desafiadores, porque para cada tipo de bem, as medidas, as ações são diferentes. Se eu faço uma quadrilha junina, que é uma forma de expressão que reúne dança, música, som, ornamentos, costura, a forma de salvaguardá-la é de uma maneira. A Feira de São Cristóvão, por exemplo, que é um espaço, um lugar vivo com feirantes, com comerciantes, é outra maneira de fazer essa preservação. Como ela é feita? Com o diálogo, em que as pessoas com quadrilha junina ou as pessoas que fazem mantém viva a Feira de São Cristóvão, vão dialogar com o INEPAC, com qualquer representante do poder público que queira participar junto com a gente, para a gente definir quais as ações prioritárias para aquela população. Eles, os detentores, né, os fazedores de cultura que vão dizer, olha, a nossa necessidade hoje é essa. Tem como a gente criar uma ação para solucionar esse problema? E aí a gente vai criando as estratégias. Então, para cada bem, não existe receita de bolo. São ações únicas para cada bem. No caso da salvaguarda, por exemplo, aí a partir desses estudos, a partir dessas conversas, vocês vão sugerir ao governo do estado, por exemplo, quais seriam essas ações necessárias para que esse bem se mantenha? As ações podem ser tomadas diretamente pela Secretaria de Cultura, né, pelo INEPAC, mas podem exigir outros esforços, né, diálogos com outras secretarias, diálogo com as prefeituras, diálogo com a Assembleia Legislativa, diálogo com as comunidades. Às vezes os diálogos não são nem com o poder público, mas com a população que está ali em volta, né?
para poder proteger, ajudar nessa proteção daquele bem cultural. Então, a própria INEPAC, a própria secretaria já toma ações, mas que a gente sabe que muitas delas podem ter a ver com a saúde dessas pessoas, com acesso à educação, com acesso à segurança à Feira de São Cristóvão, acesso à saúde dos cordelistas. Então, nesse sentido, com o registro feito, né, certificado, com o apoio do INEPAC, a gente consegue estabelecer esses diálogos com as outras instituições públicas. Normalmente isso demora quanto tempo? Isso varia muito, não há uma data e nem um período correto. Pode ser tão rápido, pode durar um ano ou alguns meses, como pode demorar muitos anos. Existem experiências que são bem longas, né? E essas experiências longas, elas não significam que elas sejam ruins. Quanto mais complexo é o bem material, mais complexo é o estudo. E ter um bom estudo, uma boa identificação, vai legar um bom resultado, um bom diagnóstico para que a gente possa tomar decisões. Essas decisões de salvaguarda, elas não são decisões de 1 ano, 5 anos. Quando a gente transforma institucionaliza uma referência cultural num patrimônio cultural, a gente está dizendo que a gente quer que ele exista por mais 100 anos, 200 anos, 500 anos. Então, um bom diagnóstico, uma boa identificação, às vezes vai demorar 5 anos. Não é o que a gente espera, não é o que a gente quer. Mas pode ser que um bem de ampla complexidade demore tanto tempo. Mas que a gente tenha um bom diagnóstico, olha, os problemas são esses, as pessoas que fazem são essas, está espalhado nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Quais são as ações que a gente pode ter para eles? Um monte de ação. Então, isso sim garante a existência, a permanência, a valorização, a promoção desses bens culturais. Quantos patrimônios culturais deverão ter o estado do Rio de Janeiro? Não é essa a pergunta? Eu espero que muitos. E até para quem está aí nos assistindo, nos acompanhando, não é porque muita gente vai começar, quero que você deixe também o seu contato, não é? Para que a gente coloque, porque muita gente vai começar a se perguntar, isso é patrimônio, isso não é, o que eu posso... Vai fervilhar na cabeça de muita gente. Quanto ao isso é patrimônio, isso não é patrimônio, realmente tem coisas que não podem ser patrimônio, ou porque são uma empresa, ou porque não respeitam algumas questões de direitos humanos. Por exemplo, rinha de galo. A gente não pode considerar a rinha de galo um patrimônio cultural porque não é contra a lei. Então, existem várias situações que a gente tem que dizer que essa legislação ela tem limites. Mas assim, a gente espera que a gente tenha muitos. O patrimônio imaterial, ele foi constituído, pensado por uma série de profissionais, pela população brasileira de uma forma geral, em décadas de trabalho, para justamente atender aquelas pessoas que não conseguiam se sentir identificadas nos patrimônios que a gente já tem aí, né? Os nossos palácios, os nossos fortes, as nossas grandes construções. Então, o patrimônio imaterial atende as comunidades indígenas, atende as comunidades negras, atende os bairros e as pessoas que mantêm culturas populares, sobretudo, a cultura do pessoal da roça, a cultura do interior, a cultura dos bairros da Zona Norte, lugares que muitas vezes não tem um palácio, não tem uma catedral, não tem um santo barroco, mas que tem lá um forró, que tem lá um afoxé, tem uma folia de reis, tem um saber especial que a gente não conheça, né, ainda, e que possam ser atendidos pelo poder público. Maravilha, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui, a sua parceria nesse sentido de estar recebendo esses pedidos, não é? Que nós fizemos através da nossa exposição, nós trouxemos aqui até você pedidos do forró, quadrilhas juninas, cordel, literatura de cordel e Feira de São Cristóvão. E o trabalho só vai começar agora. Vai começar agora. O trabalho começa agora.
toda caminhada tem o primeiro passo. Esse é o primeiro. Quando o registro é feito, aí que o trabalho pega fogo mesmo. Porque Mas aí a gente vai estar em contato sempre. E a gente vai estar aqui para ajudar, não é? Todas as entidades que trabalham com essas culturas, né? Com essas artes, estarão aqui ao seu lado para que a gente possa ter realmente um registro efetivo e umas ações de salvaguarda também que deem resultado. E a gente quer parabenizar e agradecer mais uma vez você, Leon. Obrigado você. Eu gostaria que você então deixasse os contatos, não é? Para que as pessoas que estão aí nos vendo, porque muita gente vai perguntar, é patrimônio, não é? Então, isso, por favor. É muito importante que as pessoas participem da consulta pública que está aberta. É um canal de diálogo com a população fluminense e vai aparecer em algum lugar aqui desse vídeo, aqui embaixo. E também, caso queiram entrar em contato com o INEPAC e tirar as suas dúvidas sobre patrimônio imaterial, é só mandar o e-mail para patrimônioinepac@gmail.com. Muito obrigado mais uma vez, sucesso, e teremos muito forró, muito cordel, muita feira de São Cristóvão e muita quadrilha junina. Para sempre. Para sempre. Obrigado, Leão, valeu. Fique ligadinho, esse é o programa Forró Forrado, sempre as novidades, os bastidores do forró aqui no Rio de Janeiro. Não saia daí não, fique ligado.